Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia do programa Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. Estamos no livro Até o Fim dos Tempos. Capítulo de hoje, o joio perverso e o trigo de luz. E referência, Mateus 13, 36 a 43. Se alguém quiser se comunicar comigo, esse programa está sendo gravado, ok? E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus por tudo, por todas as oportunidades de crescimento, de amadurecimento espiritual, de evolução. Gratidão ao Mestre por nos ensinar como, de forma prática. Gratidão a Maria por nos acolher e nos sustentar a todos. Nos momentos de maior dor, principalmente. Gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais essa história maravilhosa que nos ajuda a entender Jesus. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz na tarde de hoje. E aprender um pouco, refletir um pouco mais sobre Jesus, sob o auxílio de Dona Amélia Rodrigues. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? O joio perverso e o trigo de luz. Gente, é claro que a gente é remetido à parábola do joio, né? E lembrando que o joio é idêntico ao trigo enquanto está crescendo. Como é que você sabe a diferença? Quando está pronto, o momento da colheita, o joio é uma casca vazia. E o que é que Dona Amélia Rodrigues nos fala sobre essa passagem de Jesus? Primeiro, ela nos recoloca no cenário, mostrando como estava o dia, como era a natureza. Lentamente, nós vamos entrando nesse cenário. Começamos a perceber o entorno. E ela diz assim, olha... primeiro esqueci. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? E a pergunta número 2, se a água está por aí. Eu já comecei a beber água. Olha como ela descreve a paisagem. Cessada a algaravia, aquela barulheira, produzida pela turbamulta, a aglomeração de pessoas
sempre ansiosa e insatisfeita. Parece a gente, não é não? A gente faz uma barulheira, a gente bota a boca no trombone, a gente quer. Eu estava conversando hoje com uma amiga querida, falando justamente sobre isso. A nossa ansiedade, a nossa insatisfação, farinha pouca, meu pirão primeiro. E tendo Jesus ali, podia até tocar nele, fazendo tudo aquilo que ele fez. Nossa! Depois de inesquecíveis lições de sabedoria, o doce, enérgico Rabi, sim, porque Jesus era chamado príncipe da paz, sim. Mas quando ele tinha que dar bronca, ele dava. Ah, igualzinho aos mercadores do templo? Não. Porque a história dos mercadores do templo foi super, hiperdimensionada. Existem quadros, pinturas famosas com Jesus chicoteando os mercadores do templo. O que é isso? Espírito puro fazendo isso? Nananina-nocas. Não. Assim de guarda do templo, o quartel colado no templo, quartel romano, ainda não era a hora, ele ia comprar essa briga por quê? Nem quando ele foi no templo, quando é franqueada, né, no culto, né, no templo judaico, a palavra, quem quiser falar, que pegasse uma parte das escrituras, falasse, ele escolheu Isaías, leu Isaías e disse, sou eu. Nossa, quase que o templo foi abaixo. Agarraram ele para jogá-lo de um abismo, quando chegou lá na beirada, através de um magnetismo, todo mundo ficou parado, ninguém fez nada, ele simplesmente desceu, porque não estava na hora. Mas bastou uma bronca bem dada, que qualquer coisa que Jesus falasse, qualquer coisa, né, percorria assim longe, imagine ali, naquele lugar assim de gente, ele deu a bronca. E aquilo foi feito um rastilho de pólvora. Todo mundo ficou sabendo. E é claro que os sacerdotes, né, que eram agiotas, não gostaram nem um pouquinho da atitude de Jesus, né, não? Pois é. Continuando aqui. Então, depois que passou aquela confusão toda e falou o que tinha que falar, o doce enérgico Rabi, acompanhado pelos amigos, foi para casa. E onde é que era a casa de Jesus, se Jesus não tinha uma pedra onde repousar a cabeça? A casa de Pedro. Sopravam os favônios, vento, do entardecer, e o céu cobria-se com sucessivos tecidos evanescentes de variegado colorido. Já viram nuvens de cores variadas? Final de tarde, aquele ventinho passando, e o céu, aquelas nuvens fininhas. Algumas até cor-de-rosa, imagino, azuladas. As trilhas luminosas do astro-rei, Sol, confraternizavam com as nuvens arredondadas que se adornavam de cores multifárias, muita cor. E uma harmonia mágica pairava no ambiente calmo. As casas, esparramadas nas praias de seixos escuros e areia marrom, eram abrigos e remansos tranquilos para os seus habitantes, que falavam, sem palavras, do intercâmbio de vibrações sutis entre o mundo físico e o transcendental. A presença de Jesus irradiava harmonia e toda uma sinfonia quase inaudível de incomum beleza permanecia vibrando onde ele se encontrava. A psicosfera de Jesus.
impregnava tudo em volta. E aí a gente para pensar no culto no lar, culto do evangelho no lar. A psicosfera que fica em nossa casa, que fica em nós. A nossa psicosfera que se modifica, e aí a psicosfera da casa se modifica, ou melhor, se transforma para melhor. Conta-nos Dona Amélia Rodrigues o seguinte: aquele havia sido um dia afanoso. As multidões revezavam-se, porque era assim. E aquele grupamento enorme de pessoas, Jesus ouvia, Jesus curava quando era permitido curar, aconselhava e tal. E aquele grupo, embora falava o que tinha acontecido, vinha mais um grupo enorme de pessoas, e assim. E nesse dia foi um atrás do outro. Aquele havia sido um dia afanoso. As multidões revezavam-se, e os aflitos não cessavam de apregoar as suas mazelas, rogando amparo e saúde, que logo desperdiçavam no terrível banquete das alucinações desmedidas. Eles queriam ficar bem para voltar a fazer o que eles vinham fazendo. Não é à toa que Jesus recomendava: vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O que é coisa pior? A pessoa acabou de ser curada de uma doença grave, às vezes, uma hanseníase. O que é pior? A próxima encarnação viria pior. As coisas viriam mais pesadas. Aí, quando Jesus falava assim, e como consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, venham salvá-los, aos filhos perdidos de Israel, parará, parará, fracos, enfermos e sofredores, salvar de quê? Desse círculo vicioso. Encarna, faz besteira, desencarna. Quando volta a encarnar, faz as mesmas besteiras, ou maiores até, e fica nisso, ó, um bom tempo. E aí Jesus, para evitar que isso acontecesse, sempre avisava. E olha o que Dona Amélia nos conta. Para que não voltassem aos tumultos, nem às insensatezes comprometedoras. O mestre, dando cumprimento ao que estabelecera a profecia, Isaías, então, foi o profeta, um dos que mais falou sobre Jesus. Os profetas falavam sobre Jesus, que ia nascer em Nazaré, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Aí, quando estava na cara do povo, nós, na nossa cara, não é não. Não é o Messias esperado. Todo mundo querendo um guerreiro para sair matando tudo quanto é romano. Porque aí Israel ficaria por cima de todas as nações. E não era isso, não. Essa história de ser o povo escolhido para cuidar do monoteísmo. E eles cuidaram, mantiveram, né? O Antigo Testamento e tal. Mas, enfim, vamos lá. Para que não voltassem aos tumultos, nem às insensatezes comprometedoras, o mestre, dando cumprimento ao que estabelecera a profecia, abriu a sua boca em parábolas e proclamou coisas que estavam ocultas desde o princípio e, por isso mesmo, ignoradas. As parábolas, Jesus, tudo, né? Espírito puro, a forma mais tranquila, mais segura
de fácil entendimento, para passar os ensinamentos que ele precisava passar. Porque pegava a coisa, né, do dia a dia. Se alguém né, te atar, digamos assim, a um burro que faz girar uma mó. Gente, o que é isso? Imagina um círculo, tá? Dentro desse círculo, provavelmente construído com material disponível na época, mas um círculo. Dentro desse círculo, o trigo. Imagina em cima desse trigo um donut bem grande, um donut, atado ao pescoço de um burro, que era instigado a caminhar. Então, aquilo ficava assim. Essa pedra ficava rodando em cima do trigo e moendo. Uma dessas mó que um asno faz girar. É isso. E eles estavam acostumados com isso. A ovelha que se perdeu, existiam rebanhos, existiam os pastores, embora os sacerdotes dissessem que ser pastor era uma profissão considerada desprezível. Então, ele falava de coisas que as pessoas conviviam no dia a dia, para entender. Então, eram as parábolas. Aliás, a gente conhece as parábolas até hoje. Só que a gente levar ferro e fogo, o que está acontecendo? Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Todo mundo torce pelo irmão mais velho, né? Que ficou lá com o pai e tal. Mas é uma parábola tão rica de detalhes, de cultura, de hierarquia, de tanta coisa, que se a gente não prestar atenção nisso, não souber, ou alguém não nos explicar por que o pai saiu correndo, botou joia, botou roupa, mandou fazer festa, né? Tudo isso tem um significado. E eles conheciam qual o significado. A partir daquele momento, ninguém se poderia considerar ignorante da verdade, deserdado do reino dos céus, esquecido da divina providência. João, o Batista, viera aparelhar, corrigir os caminhos por onde ele, Jesus, prosseguiria, ampliando trilhas e anunciando a era nova. O próprio João foi o zero e vezeiro, né? Se arrepende, quem está vindo aí? Tananá, tananá. Continuando aqui. A humanidade ali representada reapareceria no futuro dos tempos, renascendo em novos corpos e repetindo a música incomparável do seu verbo libertador. Quantos de nós não renascemos, não reencarnamos, né? Male, male falamos de Jesus. Ainda aturdidos por tudo quanto haviam visto e ouvido, os companheiros que não conseguiram entender o incomum significado das declarações, impressionados com alguns dos ensinamentos. Qual ensinamento nos impressiona mais dentre tudo aquilo que Jesus nos legou? A reencarnação? As bem-aventuranças? O Sermão do Monte? O quê?
Então, ainda aturdidos por tudo quanto haviam visto e ouvido, os companheiros que não conseguiram entender o incomum significado das declarações, impressionados com alguns dos ensinamentos, aproveitando-se de um momento de repouso, acercaram-se-lhe e pediram-lhe que explicasse a complexa parábola do joio, há pouco narrada. Deixa eu buscar a parábola para a gente entender melhor. Vou ali pegar um livro. É só o tempo de pegar. Então, primeiro eu tenho que achar onde é que o livro está. Não é Jerusalém. É Jesus, cadê? Se eu achar com uma certa rapidez, né? Para não ficar vocês olhando para as minhas costas. Mas acho que eu não vou achar assim. Não é por causa da pressa. Ele deve estar na minha cara e eu não estou vendo por causa da pressa. Ele normalmente fica aqui. Achei. Esse é um livro muito interessante, do Frederico Kremer. A gente já conversou sobre ele numa quarta-feira da vida. Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. E a parábola do joio, do lenho seco, do reino dividido, semeador, servo fiel, tesouro, cego, ceia. Parábola de Jesus, parábola do reino de Deus, do feitor desonesto. Gente, o que não fala... Se eu contar aqui a quantidade de parábolas, olha, tem parábola que são assim, que parábola é esse? Já ouviram falar da parábola da mulher que dá à luz? Pois é. Ovelha perdida, pérola, torre, vinha, minas moradas, amigo, bom pastor, samaritano, camponês, demônio, fariseu e do publicano. Deixa eu ver se eu acho por aqui, mas... Tudo parábola, rede... Cadê o joio? Ai, eu não estou encontrando. Fermento, grão de mostarda. Achei. Parábola do joio e do trigo. Página 131. É difícil esse livro aqui não ter. Ele traçou uma linha do tempo, desde o início da pregação de Jesus. Então, ele coloca a parábola do joio e do trigo. Está aqui. E olha que interessante. Já haviam decorrido 9 meses de vida pública e a semeadura da palavra prosseguia vitoriosa. Aproximando-se o final de outubro de 31, o mestre resolveu abordar simbolicamente o ciclo evolutivo da Terra. Só que isso aí a gente só entender pela doutrina espírita do século XIX. E ele fala que o autor, que a parábola foi distorcida. A parábola do joio e do trigo é, sem dúvida alguma, uma das que tiveram maior impacto na cristandade ao longo do tempo, pela interpretação elaborada pelos teólogos da ortodoxia cristã, pois é, essencialmente, uma peça alegórica. Com ela se urdiu a tese das penas eternas, bem como uma justificativa para eventuais perseguições, que chegaram ao extremo na Inquisição. Olha como é que a gente torceu o negócio. A parábola, o reino dos céus, é semelhante a um homem que lançou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou por cima do joio
por cima o joio no meio do trigo e foi embora. Quando cresceu o trigo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Foram, por isso, os servos do pai de família dizer-lhe: Senhor, porventura não semeaste boa semente no teu campo? E como é que apareceu o joio? Respondeu-lhes: Foi o homem inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres que vamos arrancá-lo? Ele disse: Não, para que talvez não aconteça que, arrancando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai que cresçam ambos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e ligai-o em feixes para queimar, e o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí vem toda a explicação sobre essa parábola e tal. E qual é a explicação de Dona Amélia Rodrigues? Aproveitando-se de um momento de repouso, acercaram-se-lhe e pediram-lhe que explicasse a complexa parábola do joio, há pouco narrada. Invadido pela imensa ternura com que sempre elucidava os atônitos discípulos, ele, Jesus, esclareceu. O mundo é o campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. Neutro, depende daquele que o vai utilizar, preparando-o convenientemente para que a ensementação, colocação das sementes, faça-se coroada de êxito. Então, alguém vai e prepara o solo, para que quando jogar a semente brote. E o mundo é esse local onde a semente é colocada. Sempre o mundo, sempre tem estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem para tornar-se área de vida. Isso aqui vai muito além do cuidado com a natureza, que também deve ser feito. Né? O que é que nós, quais são as ideias, se a gente tomar os pensamentos, sentimentos, as ideias como semente, o que é que nós estamos plantando no mundo? O que é que nós estamos plantando no solo chamado coração do próximo, entendimento do próximo, pensamento do próximo? O que é que vai brotar dali? Continua o Senhor Jesus, dizendo que o planeta, né, sempre tem estado aguardando, o mundo, né, sempre tem estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem para tornar-se área de vida. E a gente, vamos combinar que nós estamos esculhambando tudo, gente. O bem existe. Mas quantos de nós nos focamos mais no bem do que nos problemas que acontecem? Quer ficar também alienado e fingir que não está acontecendo nada em canto nenhum? Não, é preciso saber o que acontece para tomar as providências cabíveis, para pensar positivo, orar, trabalhar no bem com mais vontade, etc. e tal. Mas aqui, o mundo, né? A bênção das sementes o dignifiquem. O que a gente passa, espalha por aí, ajuda a que alguém se torne digno? Área de vida. E aqui a vida no seu amplo espectro. Continua Jesus. Aquele que semeia a boa semente, né,
Vamos ver aqui. Cadê a 131? O que eu fechei? Na parábola, o homem que lançou a boa semente no seu campo. Ok. E Jesus diz o seguinte: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, título com o qual Jesus se definiu. Filho do Homem, que veio distribuí-la em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em um formoso jardim pomar, sem temer qualquer impedimento. Entrega-se à tarefa com os olhos postos no futuro. Ou seja, a missão de Jesus. Gente, foi 3 anos só. Até os 30, trabalhou na carpintaria. Depois ele saiu. Maria ficou com quem? De repente, irmãos. Eles não aparecem em canto nenhum, porque muito, a não ser naquele momento em que destelham uma casa, tiram o forro, que não existiam telhas como as nossas. Era palha, madeira, pedra e tal. E tiraram aquilo para descer um homem com cama e tudo, à frente de Jesus, tal. Olha que seus parentes estão aí. E os parentes diziam, seus irmãos estão aí, diziam que tinha enlouquecido. Então, nem sequer aparecem. Né? Então, ele, Jesus, sabia o que tinha que fazer, sabia tudo o que iria acontecer, pelo que ele iria passar, que o nosso ímpeto era, às vezes ainda é, de destruir aquilo com o qual a gente não concorda. Ele não tinha medo. Alguém que tem por baixo 30 bilhões de anos de existência enquanto espírito vai ter medo de ser desencarnado? Medo de tortura? Foi tortura e assassinato, né? Tortura em alto grau. Mas ele sabia que era aquilo, né? Pelo qual ele ia passar, que era necessário. Infelizmente, nós ainda para ficar marcado na gente, tinha que ser algo que impactasse. Quer impacto maior do que isso? Ele deu uma segunda chance a Judas. Não necessariamente teria que ser Judas. Havia uma probabilidade. E ele disfarçadamente falou que era uma vasilha só no centro da mesa, todo mundo metia a mão para pegar a comida. Por isso que ele falou, aquele que mete comigo a mão no prato, esse vai me trair. Está falando assim, Judas, eu sei que é você. Quando o Judas levantou, ele falou assim, tá, vai, faz o que você tem que fazer, mas faz logo. Podia ter sido outra pessoa, poderia ter sido o filho do estalajadeiro, pode ser um vizinho da hospedaria. E, gente, mas respeitou-se o livre-arbítrio e tal. E ele sabia que nós iríamos precisar de algo que nos impactasse, assim como o que nos chamou a atenção das pessoas para a futura doutrina espírita eram os fenômenos. Continuemos aqui com Jesus. A boa semente são os filhos do reino, como palavras renovadoras. Um Francisco de Assis, um Fabiano, uma Teresa d'Ávila, Clara de Assis, um Francisco de Paula, sabe? Os luminares que vieram à frente da Igreja Católica e do lado protestante também, João Hus. Palavras renovadoras e diretrizes de segurança.
para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai. Olha o que a gente está recebendo com a doutrina espírita. Diretrizes de segurança. Para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providencia para que nada lhes falte no cometimento da evolução. Gente, quantas encarnações nós já não tivemos? Claro que no início eram encarnações curtas, mas vamos contar a partir da época que é considerada o início da civilização, entre aspas, os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, diz que nós não somos espíritos civilizados, nós somos povos esclarecidos. Enquanto houver alguém em situação de rua, não. Um exemplo, tá? Então, do Pai, Deus deseja a felicidade, a nossa felicidade, e providencia para que nada lhes falte em cometimento da evolução. Vamos reencarnar quantas vezes for necessário. Quantas existências a gente precisar, a gente vai ter. Corpo zero bala, outro país, outro não sei o quê. Vamos embora, tudo zero. Vamos, recomeça de novo. Recomeça de novo é ótimo, mas é um recomeço, né? Cada encarnação é um recomeço. E para que nada lhes falte. Então, alguém vem e fala para cada povo coisas boas, no meio, na meiuca de uma religião séria, estão os ensinamentos de Jesus. Para que chegue, de alguma forma, às pessoas. O joio. O joio são os filhos do maligno, que são os vícios e as perversões que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. A gente sabe que o diabo não existe. Mas que se a gente gosta de um vício, de uma perversão, é óbvio que a gente vai entrar em sintonia e afinidade com a turma do lado negro da força, que estimula isso ainda mais. E as pessoas não têm coragem de superar. O usuário de droga já fala assim, paro quando eu quiser. Só que já tem uma outra chamada K9, que é pior do que o crack. A pessoa faz efeito mais rápido, mais potente, porque a pessoa fica feito um zumbi no meio da rua, cambaleando. E aí, porque é um efeito forte, mais forte que um crack, até crianças estão se viciando nisso. O inimigo que semeou o joio, não é? A parábola está, um homem inimigo que veio, tchum. O inimigo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina, o espírito, seu grau evolutivo ainda lá embaixo, retendo-o na retaguarda do processo de eliminação pessoal, a que se entrega sem resistência. Se entrega ao processo de eliminação? Não. Se entrega, senta lá atrás, na retaguarda do processo de iluminação pessoal e fica. Por quê? Porque ele atende os desejos primários a que se encontra acostumado. A gente tanto se acostuma com o mal, hoje em dia se usa o termo normaliza, a gente está normalizando a violência. A gente se vicia em ver noticiários mostrando violência em cima de violência em cima de violência, repetindo N vezes, o que aconteceu no Paraná, 3 dias seguidos, aquilo tudo. Aí emenda uma outra coisa, faz 3 dias seguidos. E a gente fica. A gente se acostumou. Acha normal, tá banal. Por isso
Quem tiver coisa boa para transmitir, transmita. Tem rede social? Divulga. Que precisa. E a ceifa, que houve o momento da colheita, né? A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Fim do mundo aqui, gente. Fim do mundo de provas e expiações. Anjos são espíritos. O mundo moral está em constante transformação por causa da transitoriedade da existência física. E a gente pega um afeto pelo corpício que não quer largar de jeito nenhum. Das suas alternâncias e seus processos degenerativos. A gente se pega, né? A vida se agarra com unhas e dentes, dá trabalho até na hora do desencarne, porque não quer sair do corpo físico, as suas alternâncias e seus processos degenerativos. A gente agarra ali. Por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte. E se encerra o capítulo existencial. Um capítulo existencial. Eu aprendi com o Hermínio Miranda, uma doutrinação que ele fez, são 3 livros que são de sessões mediúnicas dele, ele conversando com o espírito estava chateado que ia ter que reencarnar, e o Hermínio Miranda diz para ele o que é uma encarnação? Um instante cósmico. O que é isso perante a eternidade, gente? 80 anos. Então, por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte. Morrer faz parte. O corpo não me serve mais, vai servir a outras vidas, né? Vai servir aos vermes, vai fertilizar o solo, os átomos são decompostos, vão parar em outro lugar. Gente, continua, é matéria, pura matéria. E se encerra o capítulo existencial, chegando o momento da ceifa que se apresenta na consciência. Aí é que espera. Que refaz o caminho percorrido sob a inspiração dos seres angélicos encarregados de orientar os seres humanos. Quando a gente vai para o outro lado, o bendito filminho do que nós fizemos nessa existência está lá. E usando um jargão popular, nós que lute. Porque a gente vai ver tudo, mas assim, Então, né, pelo amor de Deus, vamos buscar fazer coisa boa, que é para dar uma equilibrada nessa balança. E os nossos amigos espirituais nos acompanham durante essa existência, depois dessa existência, de repente durante mais uma ou 2. Então, bora. Quantas encadernações nós já tivemos em 40 mil anos de civilização? Acho que eu não falei isso. 40 mil anos. Quantas? Isso para começar os trabalhos. Início da chamada, daquilo que nós chamamos de civilização. Fora antes, quando o primeiro corpo físico apresentou condições, de acordo com a evolução, de ali habitar um espírito. E as outras todas que a gente vai ter. Continua Jesus. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, passagem de provas e expiações para a transição, e não vai ser, digamos, de domingo para segunda, às 7 horas da manhã, aproveitar que vai todo mundo trabalhar. Não. Lento. Assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. E às vezes foi a própria pessoa que semeou lá. Não foi um terceiro. Emmanuel fala, olhai, orai e vigiai. Olha para ver o que é. Isso foi de um evangelista só, mas Emmanuel falou.
Olha, identifica. Qual é? Identificou? Tá esquisito? Ora e vigia, porque, né? Não pode dar mole, não. Os erros na condição de erva perniciosa reaparecerão com todo o vigor, exigindo prosseguimento da viciação, agora, sob outras condições inexequíveis, afligindo e atormentando com as chamas do desejo infrene, ardendo nos sentimentos e na razão, em desgoverno. Isso pode continuar no plano espiritual, né? Como o que Jesus falou aqui. O desejo infrene, ardendo no sentimento e na razão em desgoverno, não raciocina mais. O Filho do Homem enviará os seus anjos que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade. Isso já está acontecendo. Eu trabalhei numa sessão mediúnica que de vez em quando aparecia um presentinho desse, né? E esse presentíssimo às vezes, havendo um médium com a possibilidade de vidência, era mostrado a ele o quadro. Já houve vezes que o vidente fez assim, nossa. Castigo? Não. Internato. Caraça espiritual. O internato mais temido da época de Eurípides Barçanufo, lá em Minas Gerais. Quer que a criança se comporte? Ameaça botar ela no caraça. Ficava um anjo. E lançá-los, então, vai separar esse pessoal todo, né? Retirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade, lembrando do Evangelho, o escândalo é mais do que fazer o uá, são as coisas erradas. Praticam a iniquidade, ou seja, os erros. Erro é consciente, equívoco você achava que ia dar bom e não deu. E lançá-losão na fornalha ardente. Reencarna, desce. Ali haverá choro e ranger de dentes, começando lá do plano espiritual. Porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que a si mesma se fez, sem oportunidade imediata de reparação, aflige-se. Leva o indivíduo ao sofrimento que o faz estorcegar-se e chorar sem consolo por haver se iludido sem qualquer necessidade. O tal do livre-arbítrio, né? Quando esses companheiros vão para outro país eu acho, outro planeta primitivo, e o que não falta, que Deus cria sempre, não precisa dar nome, apelido, SIC, CPF, que é o que não falta. Nós somos espíritos, vamos para onde tiver que ir. Né? Pode começar já esse estorcegar-se e chorar sem consolo, já fica no plano espiritual. Quando a consciência acorda, sem oportunidade imediata de reparação. E aí a gente vê nos livros a descrição dos locais onde o socorro é prestado. E estorcegar-se e chorar sem consolo por haver se iludido sem qualquer necessidade. Para que foi atrás dessa bestagem? Livre-arbítrio de novo. E esses companheiros, era isso que eu ia falar, têm o livre-arbítrio temporariamente suspenso, porque a gente, no nosso planejamento reencarnatório, dependendo do nosso grau evolutivo, a gente pode ou não dar um pitaco aqui, dar um pitaco ali. Esses companheiros não têm nem condição de fazer isso, não tem condição de escolha. Então, alguém escolhe por eles, seleciona o melhor. E se o melhor é ir para o caraça espiritual, vai. O anjo da morte e o dos renascimentos físicos, aí são os amigos espirituais, né?
após colher os aficionados do escândalo, do crime, da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra. Olha a mudança aí, né? Transição. E aqueles que serão enviados ao exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes, onde recomeçarão a jornada interrompida em condições muito menos propiciatórias. Mal comparando. Estou fazendo crime aqui agora, já, now. Estou assim com a turma do lado negro da força. E aí, desencarno. E aí, vá para um planeta primitivo, que nem luz elétrica tem, criatura. As primeiras sociedades se formando. É para lá que tu vai. E o livre-arbítrio vai junto com todo o conhecimento dele. Ele vai poder sofrer lá por muito mais tempo ou menos tempo. Vai que até gosta depois do que, né? O planeta vai ficando por lá. Será realizada a seleção natural pelos valores espirituais de cada qual, que compreenderá a insânia que se permitiu, envidando esforços hercúleos para se recuperarem. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, porque estarão em paz consigo mesmos, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livres de paixões e vinculações com o crime, a hediondez, a sombra que antes neles predominavam. Ou seja, a reforma íntima vai de existência em existência, mas a gente pode dar um up nisso, né? Vamos, se ainda não começou a fazer, vamos fazendo. Se já começou a fazer, incrementa aí. Mas Jesus ficou calado, parou de falar. Um silêncio feito de unção, de alegria e de paz abateu-se sobre a sala modesta onde ele acabara de falar. Então estava na casa de Pedro. A sua voz permaneceria fixada na memória deles para sempre, que se recordariam daquele instante de mágica poesia e grandiosa sinfonia para todos os dias do porvir. As ansiedades da natureza no entardecer cediam lugar às primeiras manchas de sombras, desenhando figuras estranhas no firmamento adornado de luz e cor. Então, isso foi final de tarde e iniciozinho de noite. A partir daquele momento, as responsabilidades cresciam e delineavam com maior precisão os compromissos que firmariam com o suor do trabalho e o sangue do sacrifício. Já não eram mais os mesmos, aqueles homens simples, arrebanhados entre os pescadores, os de menos cultura, os cobradores de impostos, os exegetas, os indagadores. Eles eram uma síntese da humanidade, sem os vernizes sociais enganosos e alguns deles envolvidos pela ganga dura que oculta o diamante precioso. O amigo, Jesus, que é a maiúsculo, o amigo se encarregava de trabalhá-los a todos para as tarefas que teriam de executar até o fim dos milênios. Eram homens toscos e modestos, sem dúvida, no corpo, mas, antes de tudo, espíritos convidados para o grande banquete da Boa Nova, para o qual vieram. E Jesus também está nos chamando para trabalhar na sua vinha, como a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, há quantos séculos? E a gente, agora está na hora de aproveitar o tempo, fazendo boas conquistas e boas coisas. Para isso, a gente faz uma prece rogando a Deus que nos fortaleça os passos. E gratidão por todas as existências que nós já tivemos, aqui estamos, e todas as que nós teremos. Chances imensas, oportunidades imensas, imensuráveis de recomeçar. Gratidão a Jesus, nosso mestre, que nos ensina o que fazer,
como fazer e quando fazer. Que esse alimento continue sempre conosco. Gratidão a Maria, que nos acolhe, nos sustenta e recomendou nas bodas de Caná, em uma frase, aquilo que todos nós devemos fazer. Fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos acolhem, nos orientam, preocupados conosco, amorosos, para que a gente vá alcançando, conquistando a própria felicidade, consciência vai ficando em paz e o reino de Deus vai crescendo dentro de cada um de nós. Gratidão a Amélia Rodrigues por mais essa história maravilhosa. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.